Seja bem-vindo a Prolinx Pílulas Técnicas. Meu nome é Leonardo Fonseca, diretor de negócio da Prolinx. E hoje nós vamos falar um pouquinho de plano de continuidade de negócios. Esse programa são 3 episódios, começando pelo último de backup. Esse é de contingência e o próximo de recuperação de desastre. Vem com a gente, que é 5 minutinhos, é um programa muito interessante. Vou dar dicas importantes para você que está elaborando políticas na sua empresa. Bom, antes a gente tem que entender um pouquinho dos conceitos. O que é o risco, né? O risco é a probabilidade de prejuízo ou de insucesso em determinado empreendimento, projeto, coisa, etc., em razão de acontecimentos incertos que independem da vontade dos envolvidos. Ou seja, o conceito de risco é eu tenho que identificar um risco por uma incerteza, né? E o que é o contingente, né? Contingência, a palavra contingência é um fato possível, mas incerto. Ou seja, ele pode acontecer, nada garante que ele vai acontecer. Então, é a possibilidade de algo acontecer. Dado esse conceito, pessoal, a gente tem que, para elaborar uma política de contingência, o que é esse conceito? A gente tem que identificar os riscos e as vulnerabilidades para a gente determinar um plano de contingência. Então, o insumo do plano de contingência é a identificação dos riscos na tecnologia da informação. Sem identificação dos riscos e das vulnerabilidades, né, esse plano não vai ficar completo. Bom, eu queria falar um pouquinho também do conceito entre plano de contingência e plano de continuidade de negócio. O plano de contingência de tecnologia da informação é o que nós vamos falar hoje, né? É a contingência em caso de uma incerteza, de um risco que possa falhar um equipamento, ou um serviço, ou um fornecedor, enfim, isso pode ser bem abrangente. Plano de continuidade de negócio, ele é um plano maior. Ele envolve, inclusive, áreas de manutenção predial, né? Plano de evacuação do prédio junto aos bombeiros, enfim. Vejo muitas empresas dando o nome de PCN, plano de continuidade de negócio, a plano de contingência. Não é. São planos diferentes, ok? Essa é uma dica também para que você não leve um conceito errado à sua política. Vamos falar da estrutura da política de forma bem objetiva. O objetivo é pro forma, é o que a política de contingência vai fazer o seu negócio, né? Quais são os objetivos dessa política? A aplicação, ela é em que se aplica. Você pode fechar o espectro e falar, olha, essa área aqui de logística não entra no meu plano. Né? O plano não precisa de ser completo, mas ele tem, por si só, a origem dele é atacar o core business da sua organização ou da sua instituição, ou seja, faturamento, venda e tudo, né? Manter os empregados com produtividade, tudo isso entra no plano de contingência, mas você tem o direito também de elaborar exceções. Não precisa ser abrangente no todo. É importante também você elaborar um comitê de gestão de crise. Quem são os acionados numa crise, né? Os fornecedores, os stakeholders, um diretor, o chefe de manutenção. Então, tem que elaborar um comitê de crise. E, às vezes, assim, a gente envolve só a TI. E não é só a TI, é toda a organização. Níveis de incidente. Quais são os níveis, né, de incidente? Emergente, né, emergencial, grave ou normal. E nesse caso de contingência não existe um nível baixo, né, pela definição de risco e pela definição de urgência. Bom, os principais riscos, né? Essa é aquela parte que eu falei lá da conceituação. A gente tem que entender os riscos e vulnerabilidades e o que a gente vai atacar nos riscos. Quais são? E aí a parte mais importante, que é a parte operacional da política, é como se dá o tratamento de incidente. Como é que eu vou tratar esse incidente? Então, seu RP, quem são os seus acionados?
Qual que é o seu plano de contingência? Você tem um outro servidor em outra nuvem, em outro data center? Ou não, eu tenho um servidor dentro de casa mesmo que serve de contingência. Como é que é o plano de recuperação desse data center? Então, todo o tratamento, a parte grossa da política operacional é o tratamento do incidente. Também, importante, manutenções preventivas, né? Quais são as outras políticas, por exemplo, teste de backup é citado na contingência obrigatoriamente. Teste de recuperação de desastre, né? Como é que se dá a conferência? Se você tem um CIEM, por exemplo, um SOC, um Security Operations Center, isso entra com manutenção preventiva. Rotinas para manter essa política sempre viva. Lembrando que o seguinte, a lei de Murphy, ela é imperativa, né? É sempre que se você não testar na hora que você precisar, o que garante que esse plano vai estar em operação? Então, testes são muito importantes. Plano de comunicação, pessoal. Quem vai ser acionado? É um diretor tal? Quais são os stakeholders envolvidos nesse incidente? E pode variar de incidente, de tratamento de incidente para tratamento de incidente, esse plano de comunicação. Quem vão ser os acionados? Plano de comunicação, pessoal. No caso de uma crise é tudo, ok? Por último, aprovação e revisão da política, que tem que ser revisada anualmente, pelo menos, né? Tem políticas que são trimestrais, revisadas semestrais, mas a indicação é que pelo menos anualmente seja revisada, avaliado os testes e a contingência. Bacana? Essa é a contribuição que a ProLinx Pílulas tem para vocês nesse episódio. Eu gostaria de agradecê-los até aqui e conto com vocês no próximo episódio, que a recuperação de desastre vai ser bem legal. Conto com vocês. Um grande abraço.